aí, galera do Otablog, estamos aqui hoje entrevistando Fernando Ruega, um mangaka brasileiro, por assim dizer, né? Existem muitos mangakas brasileiros. Existem alguns corajosos aí que estão tentando seus... Como você, estão tentando a luta aqui no Brasil. É uma luta árdua, mas nós estamos chegando lá. Essa é uma das coisas que a gente ainda vai conversar, mas primeiramente obrigado por conceder a entrevista. Eu que agradeço. E sei que você é de Catanduva. Catanduva, São Paulo. E é que está aqui em São José dos Campos para uma oficina, né? Aqui Exatamente. que você costuma fazer bastantes oficinas. Sim, eu viajo bastante dando oficinas, por enquanto, por todo o estado de São Paulo. Uhum. E em breve acredito que outros estados também. Na hora que o meu mangá estiver lançado, eu vou começar a divulgar em outros estados também. Então vão ser oficinas por outros estados também, mas por enquanto só no estado de São Paulo. Como você começou a desenhar, qual foi sua história? Porque eu acho que tem muita gente que quer saber, que assiste, que gosta de mangá e quer aprender a desenhar para um dia se tornar um mangaka de sucesso. E queria perguntar para você como você começou, sua trajetória. Certo. Como a maioria, eu comecei desde criança. Eu assistia muitos animes na televisão, gostava muito de mangá, comprava todas as revistas que eu conseguia comprar na banca. E eu comecei eu não conseguia desenhar direito, então eu copiava os desenhos. Eu comprava carbono e eu fazia o desenho mais ou menos e ficava pintando. E aí chegou um ponto que eu fui deixando o carbono de lado, eu conseguia copiar só olhando. E aí eu fui desenhando, aí chegou o ponto que eu queria fazer meus próprios personagens. E aí, depois disso, eu comecei a escrever as minhas próprias histórias, porque foi quando eu comecei a desenvolver um senso crítico. Eu assistia e eu queria que fosse de outra maneira. Então, para eu não ficar crítico chato, só botando defeito, eu comecei a fazer como se fossem outras versões das histórias, até começar a escrever as minhas próprias histórias, assim. E em 2001 eu lancei meu primeiro fanzine. Eu lancei ele no Sesc de Rio Preto, até. Foi um evento só para fanzineiros, assim, quadrinistas amadores. E eu fiz 50 cópias, achando que era muito, assim, e eu consegui vender tudo. Eu não tenho nem a minha cópia mais, assim. Eu tive que pegar uma cópia de uma amiga minha para guardar para mim, assim. E foi muito gostoso, assim, aquela sensação de você estar mostrando algo que estava só na sua cabeça, os seus personagens, sabe? Você vê outras pessoas olhando, curtindo, fazendo pergunta. E o que ali, por enquanto, era só um hobby, mas com o tempo foi se transformando uma paixão. E até que chegou um ponto que naturalmente era o que eu queria fazer, assim, criar histórias, criar os personagens e espalhar pelo mundo isso aí. E como foi daí pra frente? Como foi assim as dificuldades? Qual foi os obstáculos que você teve que enfrentar até lançar o seu próprio mangá e que tá vindo por aí, né? Como a maioria dos mangakas, né? Nós somos pessoas humildes e extremamente sonhadoras, né? E lógico que eu não fiquei só trabalhando com o mangá, né? No começo eu trabalhava com publicidade e propaganda, com edição de vídeo, com filmagem, fazia outras coisas para ter uma renda e conseguir pagar as contas. E o mangá era algo que eu fazia em casa, só que não tinha nenhum retorno. Hoje em dia eu abandonei toda essa parte de publicidade e propaganda, eu só fico com a parte do mangá mesmo. Então, ou eu tô dando aula, quando eu não tô dando aula eu tô ali desenhando e tramando a dominação do mundo, né? Mas demorou muitos anos. Eu comecei a dar aula de mangá em 2007 e depois eu fui dando aulas em escolas, dei aula particular. Aí eu comecei a dar aula no Sesc em 2013 e enquanto eu trabalhava eu ia juntando dinheiro para poder ir para o Japão, porque eu sabia que eu sentia que para eu começar a me sentir um mangaka de verdade, eu tinha que primeiro visitar a Terra do Sol Nascente. E
Quando eu fui para lá, eu consegui fazer um curso gratuito, um curso bacana. Conheci algumas pessoas da área, muita gente que acabou me incentivando e me ajudando. E quando eu voltei do Japão da primeira vez que eu fui, foi quando eu senti realmente que era o que eu tinha que fazer. Sabe? Porque teve uma diferença de quando eu acordava de manhã para ir trabalhar em algum outro lugar, e enquanto eu estava trabalhando eu falava assim, putz, cara, eu quero desenhar mangá, sabe? Eu quero trabalhar com isso. Mas quando eu voltei do Japão, eu sentia que era realmente isso que eu tinha que fazer, sabe? Eu nasci, eu passei por tudo que eu passei para ser exatamente aquela pessoa, sabe? Aquele mangaká para escrever, para lançar aquelas histórias que eu tinha escrito, sabe? Sim. Então foi uma sensação muito forte. E quando eu voltei da primeira vez até a segunda vez que eu fui, foi quando eu comecei a trabalhar e desenhar muito, porque eu fiquei 5 anos tentando lançar um mangá no Japão, no caso, né? Só que por causa de falta de dinheiro, falta de material, e lá tudo é muito regradinho, tudo muito certinho, problemas de contrato, essas coisas, acabou não dando certo. Por isso que agora o meu objetivo é lançar primeiramente aqui no Brasil, tá? Mas esse mangá que eu tô fazendo agora, esse projeto que é o Rasen, ele vai ser lançado em português, mas ele também vai ser lançado em outras línguas. Ele vai ser lançado em inglês, espanhol e japonês, o primeiro capítulo. Legal. Mas ele é mais para divulgação, sabe? Ele não vai ter a cópia física dele em inglês, japonês e espanhol, assim. Ele vai ser lançado digital para sendo divulgado. E aí se a gente conseguir muitas pessoas interessadas, alguma coisa assim, é como se eu fosse fazer um relatório de feedback que eu estiver recebendo desses outros países, para eu poder apresentar para alguma outra editora e falar assim, olha, tá acontecendo isso, tem pessoas interessadas e tal. Porque o que aconteceu é que, assim, antes eu não poderia lançar a minha história de maneira nenhuma, porque vamos dizer assim, vamos dar um exemplo, a Shonen Jump. Se você tem um contrato de exclusividade com eles, você não pode lançar sua história em nenhum outro lugar, porque eles são os donos da história. E é eles que podem mexer na tua história ou não. Então, que nem eu lançando a história agora e eu vendendo a história, a ideia para eles, eles vão só licenciar, então eles não podem mexer na história. Tipo, eu sou o dono. Então é onde eu me sinto mais confortável. Sim. Porque se você vai lançar um one shot, por exemplo, não tem o que eles mexerem muito. Mas quando você está falando de uma história que tem 10 anos mais ou menos de publicação, e quando eu, no caso, eu comecei a escrever, ela é um tabuleiro de xadrez. Uma peça que eu mudo aqui vai interferir na história inteira. Tá? Então, esse é o meu plano. Aí, como a história já está escrita completa, eu sei o destino de tudo, de todos os personagens, eu prefiro lançar ela aqui para vetar esse contrato de exclusividade para poder continuar. Então, hoje, a minha meta é essa. Eu estou trabalhando, junto com uma equipe, outros amigos meus, que são o Diego Evangelista, que é o meu editor. Ele me ajuda diretamente com o controle de qualidade da história. Tem o Gustavo, o Wellington, o Fabrício. Tem a Ana Orlando, que ela me ajuda na parte de psicologia dos personagens. Tem uma pessoa que vai me ajudar com a parte de laudo médico dos ferimentos dos personagens para ser tipo, bem real, assim. Tem um amigo meu que ele faz parte, ele é do exército, ele é um militar, e aí com toda a parte de estratégia militar assim e armamento, ele vai ser o meu consultor. Então tem um time muito fantástico assim para tudo ser muito embasado, assim, sabe? Então tá bem bacana. Você fez algum curso para começar a desenhar? Como que você começou a iniciar? Você foi na raça mesmo, aprendeu na raça? Eu aprendi na raça, eu aprendi copiando primeiro, eu copiava bastante os personagens, usava carbono, depois eu fazia olhando, e aí depois eu fui desenhando sozinho, sem olhar aqueles personagens, e depois eu comecei a desenhar os meus próprios personagens. Mas foi um processo longo, porque o mangá mesmo, assim, os primeiros fanzines que eu fiz eu tinha 16 anos, mas foi só com 27 anos que eu consegui chegar num ponto que
porque eu gostava dos meus próprios desenhos, assim, eu via que eles estavam ficando bacanas, e onde eu conseguia alcançar um estilo próprio. Então meus personagens têm uns aspectos assim que você olha e você fala assim, esse desenho aqui é do Fernando. Tem uma paleta de cores assim que é bem chamativa, que dá uma certa identidade também. Mas eu nunca tinha feito curso nenhum, nem de software e nem de desenho em si mesmo. Então todos os aparelhos que eu mexo, desde da G-Pen, que é a ponta G ali com nanquim, trabalho com retícula, qual material usar, essas coisas, foi tudo na raça mesmo. Porque na época não tinha internet, não tinha nada, né? Hoje em dia a gente consegue aprender com tutoriais, essas coisas assim, mas na época não tinha. E agora fala um pouco sobre o seu mangá, a data, quando você vai lançar, e fala um pouco dele, da sinopse dele. O meu mangá, o nome dele é Rasen. A data de lançamento dele está prevista para o dia 7 de dezembro, mas vai estar dependendo muito ainda da gráfica que vai fazer a impressão, porque como vai estar muito próximo do final do ano, dependendo da demanda que eles têm para fazer a impressão de material escolar, essas coisas, fica meio... Eles mesmos já falaram, Fernando, pode ser que a gente consiga entregar na data ou não. Mas o meu mangá, o Rasen, que eu chamo ele de meu filho de papel, a sinopse dele, algo que eu posso falar sem estragar a surpresa, é que ele é um mangá que a gente pode chamar de Dark Shonen Battle. Quem conhece mangá e conhece os termos assim sabe o que eu tô querendo dizer. Ele tem um ar de Death Note, mas ele também tem lutas no estilo de Dragon Ball, Naruto, Yu Yu Hakusho. O primeiro plano central o plot central a princípio seria um torneio, mas ele começa a diferenciar das outras histórias por causa que, por mais fantasia que ele tenha, onde os personagens usem magia, essas coisas assim, tem muito pé no chão. Por isso que eu falei que tem uma pessoa que trabalha só com o lado do psicológico, tem outro que trabalha com o lado dos danos físicos causados, dano militar. Então a história conta a saga de um rapaz chamado Takuto Horaide, que ele foi tocado por algo místico quando ele era muito pequeno, e existe uma seita que está querendo acabar com a vida dele e descobrir alguns segredos que estão escondidos por trás da vida dele. E ele está sendo protegido, durante a vida toda ele está sendo protegido por uma organização, e ele foi crescendo com essa organização protegendo ele, até que chegou um ponto que ele se tornou um adulto e ele começou a trabalhar para essa própria organização. Só que chegou um certo momento da vida dele que ele ficou descuidado, e uma entidade que estava sendo presa na Lua, eu sei que é bem... Agora começa a loucura da história. Tinha uma entidade que era um guerreiro de um outro planeta, que ele estava preso dentro da Lua. Esse cara, ele consegue escapar e ele não tem uma forma física, e o único lugar que ele consegue sobreviver é dentro da cabeça do Takuto Horaide, que é o personagem principal. Essa entidade se chama Rasen, que é o que dá o nome da história. E essa entidade vira para ele e fala assim: olha, as pessoas que estão querendo te matar, essa organização que está querendo destruir a tua vida, eles têm um líder, e o nome desse cara é Hao. Então se você quer sobreviver e se você puder me ajudar, nós temos que encontrar esse cara e bater de frente com ele. E ironia do destino, a primeira missão do Takuto dentro dessa organização que ele começou a trabalhar era se infiltrar dentro de um torneio, que é o torneio chamado Black Market, e o criador desse torneio é o Hao, que é o vilão da história. O problema desse torneio é que, diferente dos outros animes, mangás que a gente conhece, as lutas são até a morte. Então não tem esse lance de você caiu do ringue, você perde, olha, nós temos aqui uns objetos que trazem você a vida de volta. Não, morreu. Então
A partir do momento que você sabe que é um torneio até a morte, então todo mundo já tá sabendo que vai ter apenas um vencedor. Então ele é como se fosse um Game of Thrones, assim, sabe? Só que eu não tô fazendo você gostar ou odiar aquele personagem só pra você ver ele morrer. Não, eu desde o começo já tô falando, todos eles vão morrer. E a graça da história é que todos esses personagens, todos os 32 lutadores desse torneio, vão ser mostradas as histórias deles, em forma de flashback. Então não vai ser uma coisa tão fria assim, só mostrando a luta. Por isso que eu falei que ele é um Dark Shonen Battle, porque ele vai mostrar o lado negro de cada personagem. Vai ser uma coisa mais voltada para adulto do que para jovem, no caso. Ele é um pouco violento e ele vai falar muito mais da história dos personagens, do lado psicológico dos personagens, do que das lutas em si. Então esse é o grande apelo da história, na minha opinião, assim. Então as pessoas que gostam muito de Death Note, de Evangelion, quem gosta de Yu Hakusho e Dragon Ball, animes e mangás de luta, mas que queriam ver uma história mais voltada por um lado mais sério, por um lado mais dark, assim, vai gostar bastante. Legal. E assim, a história não é só isso, sabe? A história tem um monte de outras coisas, sabe? Mas é que eu não quero revelar pra ter as surpresas, assim. Mas pode acreditar em mim que é um negócio bem doido. Você que já fez oficina comigo e outras pessoas que tiveram a oportunidade de ver eu falando um pouco mais dos personagens, sabe que é muito mais do que isso. Sim. E agora, queria que você desse, assim, uma dica para quem quer começar a ser um mangaka como você e assim, o que você acha desse sonho, de mesmo, tipo, essa esperança para quem tá vendo, sabe? Certo. Eu acho que a única coisa que seria muito importante pontuar é jamais desistir de um sonho, independente se você quiser ser mangaka ou qualquer outra coisa, tá? Nós estamos vivendo cada vez mais um mundo onde todo mundo mete o bedelho na nossa vida. Então é o pai e a mãe que controlam a nossa vida, é os amigos e pessoas que estão, tipo, nas nossas redes sociais sempre olhando o que nós estamos fazendo. Então tem muita gente que acaba desistindo dos próprios sonhos ou desistindo de ser mangaka, porque todo mundo fica falando, isso não dá futuro, isso daí não dá dinheiro, você não vai chegar a lugar nenhum, você não tem talento. Só que viver e ser feliz não tem nada a ver com você fazer dinheiro, sabe? Tem a ver com você criar algo. Então para nós que trabalhamos com isso e que estamos todo dia lutando muito, é uma satisfação muito grande, sabe? É mágico quando você consegue mostrar algo que você criou para outra pessoa e você vê essa pessoa curtindo, sabe? Então, por exemplo, eu lembro a primeira vez que eu estava dando aula, e aí eu falei sobre os meus personagens para os meus alunos, e aí deu uns 3 dias, eles pegaram o meu nome, entraram no Google, eles acharam um site onde tem um banco de dados com todos os meus personagens, eles gravaram o nome de quase todos os personagens, e lá na aula eles estavam falando assim, não, tal personagem é melhor, não, o Tri é melhor, não, o Takuto é mais forte, não, o Raul é muito louco e não sei o quê. E quando eu cheguei na aula e eu ouvi eles falando dos personagens, cara, não tinha prazer maior pra mim, sabe? Então eu falei, eles estão falando e brigando por causa de personagens de uma história que nem saiu ainda, sabe? Então é louco você imaginar que daqui uns dias pessoas do mundo inteiro vão estar conversando e vão estar discutindo sobre esses personagens, sabe? Então o meu conselho é não desista do sonho, trabalhe muito duro. Para finalizar, queria perguntar se você tem algum site, contatos para a pessoa conhecer seu trabalho, conhecer seus personagens, como você disse. Nas redes sociais vocês podem achar, tem o meu próprio Facebook onde eu divulgo muitas coisas, que é Fernando Huega, é Fernando Huega. Tem a página do Razen mesmo, o Razen oficial no Facebook, e o Razen se escreve RHAZEIN. Tem o Razen oficial no Facebook, tem o Razen no Instagram, no Twitter também.
em breve vão ter mais novidades, assim. Mas pelo meu Facebook mesmo e pelo Facebook do Rasen é onde rolam mais as notícias, as novidades, assim. E o pessoal fica ligado que logo o Rasen tá aí para revolucionar, porque vai ser o primeiro mangá que, além dele ser o primeiro, talvez o primeiro mangá nacional verdadeiro mesmo, porque ele tem as onomatopeias em japonês, ele tem páginas coloridas, ele tem capa dura e ele tem um tamanho um pouco maior que o convencional. Ele vai ter um preço acessível e ele é cheio de segredos, assim, algumas coisas para você fazer pesquisa. Tipo, a história se estende para fora da revista, sabe? Tem algumas coisas que você tem que... uns mistérios para resolver fora, tipo na internet, ou na rua, ou telefone, ou e-mail. Tem umas coisas muito loucas, assim. Então, o pessoal fica ligado porque vai ser uma experiência bem bacana mesmo. Então, finalizando agora, muito obrigado pela entrevista. Muito feliz de estar aqui com a galera do Otablog. Um abração para todo mundo. Espero que vocês possam me adicionar no Facebook, conhecer mais sobre o Rasen e também ficar ligado para saber onde que eu vou estar fazendo alguma oficina tal, aqui no estado de São Paulo. Pode ser que as pessoas fiquem curiosas para aprender um pouco mais sobre mangá, roteiro, criação de roteiro, criação de personagens. Então eu sempre posto lá todo lugar que eu vou estar fazendo cursos. Os cursos são sempre gratuitos. E eu também gosto de tirar dúvida, conversar com a galera, conhecer pessoas novas também, novos contatos. Então me adicionem lá no Facebook, Fernando Ruega. E vamos lá que agora é Rasen na cabeça. Hashtag Birrasen agora. É isso aí, galera. Esse foi o Fernando Ruega. E a gente gostou muito de entrevistar ele aqui. Eu gostei muito de conhecer ele. Eu fiz oficina com ele há uns dois anos atrás. E virou mesmo com um amigo da galera toda que participou ali. E queria que vocês conhecessem um pouco da história dele, como foi a entrevista. Obrigado de novo. Falou, galera. Valeu.